Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. E regressamos para esta nossa nova temporada, muito entusiasmadas, depois de um verão que foi tudo menos uma silly season. Não foi daqueles meses de agosto em que os noticiários sucedem factos com pouca importância ou entrevistas a pessoas na praia ou o preço das bolas de Berlim. Pelo contrário, muitos estiveram ocupados, jornalistas, políticos e comentadores, durante esta nossa ausência. Por um lado, cá dentro, com os incêndios a lavrar pelo país fora, enquanto o Primeiro-Ministro e os seus companheiros estavam no Pontal, com a campanha autárquica a arrancar em força, com cada vez mais anúncios e sondagens a sair sobre diferentes municípios, e também com mais candidatos presidenciais a surgir e com sondagens que foram aparecendo, talvez dando o que achávamos que era um dado adquirido por uma corrida mais disputada do que inicialmente parecia. Por outro lado, lá fora, Trump e Putin reuniram-se, o genocídio em Gaza continuou e a atual ordem mundial, como nós a conhecemos, parece, em alguns aspectos, estar num momento de reconfiguração. Por isso mesmo, neste nosso primeiro episódio da Lei da Paridade de volta do verão, decidimos propor um modelo um bocadinho diferente em que vamos trazer-vos 2 olhares. Por um lado, um olhar para trás, para este mês de ausência em que aconteceu tanta coisa e que sentimos que não podemos avançar sem falar um bocadinho sobre elas, mas também com um olhar para a frente. O que é que queremos? Nós vamos estar aqui, como vocês sabem, todas as semanas a comentar a atualidade política nacional e internacional. O que é que gostávamos que acontecesse? O que é que achamos que vai acontecer? Que debates é que vão marcar os próximos meses? Astrologia. Exato. Mas começo com uma ronda a olhar para trás e começo contigo, Adriana, para nos dizeres como é que olhaste para este mês e tal em que estivemos ausentes, em que o nosso trabalho consistiu em grande medida em passar música. Adriana, o que é que nos tens a dizer sobre este atribulado mês de agosto? Não foi só passar música, minhas queridas, porque o Serviço Nacional de Saúde esteve em grandes falhas, e é exatamente sobre isso que eu gostava de falar, porque não sei se lembram, quando esta Ministra da Saúde entrou em funções, não desde estas últimas legislativas e esta formação de governo, mas na anterior, prometeu em 60 dias salvar o SNS. Plot twist, falhou. Este verão, embora comparativamente com o verão anterior, e eu acho que é importante fazer esse balanço, tínhamos tido menos urgências fechadas, e já esteja um bocadinho mais fácil de operacionalizar a ligação entre as pessoas não irem diretamente para as urgências, mas aguardarem, ligarem para a linha do SNS 24 para depois irem para as urgências. Nem tudo correu bem. E acima de tudo, depois de o governo ter tido este enorme plano de as pessoas para irem às urgências terem que ligar para o SNS 24, e especialmente as grávidas, na entrevista que a Ministra da Saúde, e que eu já falei aqui no programa, que disse aos portugueses que iria conseguir, no grande problema que nós temos de urgências da obstetrícia, que é a Península de Setúbal, ter o Garcia de Horta aberto durante, e repito, 325 dias, dado que o ano tem 365 dias, não sei o que é que durante 40 dias que as grávidas da Península de Setúbal farão, mas pronto, pelo menos 325 dias o Garcia de Horta sempre aberto. Chegará agora em setembro e outubro uma fase crítica, que é uma negociação com profissionais de saúde e uma negociação com os sindicatos dos médicos e dos enfermeiros, para que os médicos sejam forçados se o hospital a que eles estão agregados por alguma razão tiver que fechar a urgência, eles poderem naturalmente transitar para a urgência aberta mais perto, coisa que não existe mecanismo na lei neste momento para os obrigar a fazer isso. Vamos ver se isto vai ser possível de ser negociado e esta legislação vai sair a tempo útil, para pelo menos garantirmos que no próximo verão não estamos a ter mais uma vez grávidas a terem partos em ambulâncias.
Para além disso, o CEO do Serviço Nacional de Saúde, o diretor executivo, que é cómico chamar-se diretor executivo, dizer que considera que não se devem ter urgências a fechar por falta de profissionais de saúde e, portanto, dessa forma, garantir que as urgências não fecham por falta de profissionais de saúde, ou seja, forçar que seja possível fazer escalas com menos médicos, portanto, se falhar um médico ou 2 médicos, não seja obrigatório uma urgência fechar por causa disso. Não sei se isto é passível de ser feito, porque quem dá as recomendações do número de médicos que tem que completar uma escala é a Ordem dos Médicos, e não me parece que a Ordem dos Médicos esteja muito... esteja até capaz e disposta a negociar isto com o Governo. Mas, para terminar esta ronda do voltar atrás, e porque o nosso tempo não é para sempre, infelizmente... foi isso meio profundo, foi super poético. Foi super poético. Acho que é importante deixar claro, como a Leonor disse há pouco, isto não foi um verão de bolas de Berlim, mas foi um verão que nos permitiu perceber que este governo já decidiu quem é que é o seu principal parceiro de governação, e é o Chega. Eu para a frente, na ronda do futuro, falarei da questão do Orçamento de Estado, mas do que vimos até agora, especialmente relativamente à negociação da lei da nacionalidade, é que este governo está muito investido, não sei bem porquê e como, em remover votos ao Chega e deixar o PS lentamente a arder com a liderança de Zé Luís Carneiro e a não conseguirem sequer fazer algum tipo de negociação com este governo. E agora vou aqui pegar para falar um bocadinho também sobre este verão, antes de passar para ti, Maria, que sei que queres adicionar algumas coisas ao tema do qual eu vou falar, também já falaste noutras plataformas, e eu venho falar um bocadinho sobre os incêndios. O fogo de Arganil este ano já foi considerado o maior incêndio de sempre, com 3% do território de Portugal ardido, ultrapassando a brutalidade dos incêndios de 2017, que ficaram muito marcados na nossa memória. Por um lado, acho que há alguns comentários do ponto de vista da atuação política de Luís Montenegro para fazer sobre o que aconteceu. Por um lado, o facto de não ter cancelado a festa do Pontal quando o país estava a arder, quando pessoas estavam a morrer e a perder casas, e saíram algumas imagens que não deixam de ser marcantes pelo seu contraste entre a diversão... Mas isso é culpa das televisões e dos comentadores, não claro, sabia. entre a diversão no Pontal e o horror que acontecia em várias localidades do interior do país. Mas também há um contraste entre o facto de Luís Montenegro ter com muita facilidade cancelado a agenda festiva relacionada com o 25 de Abril devido à morte de um Papa, que é um líder religioso e Portugal é um país laico, mas é impensável cancelar a festa do seu partido em momento de calamidade. E para além destes aspectos da percepção pública, neste caso real, do que foi a ação de Montenegro, não deixam de existir muitas outras coisas para as quais eu acho que até vale mais a pena olhar. Por um lado, nos atrasos na reação aos incêndios, na preparação dos meios, no acionamento dos meios internacionais de apoio, uma grande falta de preparação nos meses anteriores ao verão em termos de limpeza do terreno, de preparação e de gestão da floresta para o que aí vinha, e nós sabemos que vem e que virá cada vez mais todos os verões. Por exemplo, o programa da Aldeia Segura, que teve em vigor durante alguns anos e que acabou por ser abandonado nos últimos anos, levava a que... e este abandono deste programa, que era bastante interessante e era para preparar as aldeias para os incêndios do verão, em que existissem pontos de água que não funcionavam, pontos de refúgio importantes que também não estavam em funções, e fez com que houve muitas aldeias em que as pessoas fossem enfim, muitos sítios em que as pessoas fossem deixadas a si próprios, com pouco ou nenhum apoio do governo, e ao mesmo tempo com respostas comunitárias que poderiam ter existido e nas quais poderia ter existido investimento, e não houve, e as pessoas foram deixadas aos seus próprios meios, como há muitos relatos disso na comunicação social, para tentarem salvar as suas casas e os seus terrenos. No entanto, há outra coisa que eu até gostava de falar mais, que acho que é mais, ainda mais relevante, que tem a ver com um problema estrutural à volta dos incêndios. Todos os anos parece que nos surpreendemos com a dimensão e a brutalidade dos incêndios, quando na verdade é preciso olhar de forma sistémica para este problema, no meu entender. E é falar sobre a crise climática que estamos a viver. Não é sobre um populismo penal de aumentar penas para incendiários, quando na verdade o que os dados nos mostram é que estes incêndios são causados por questões climáticas e também por desleixos com a gestão florestal e agrícola.
e falar sim sobre a crise climática em que vivemos, que vai agravar e vai agravar sem nenhuma dúvida por parte dos cientistas todos os anos, não só as vagas de calor extremas, como também os incêndios, particularmente nos países à volta do Mediterrâneo, como aconteceu já este ano. 2024 foi o ano mais quente já registado e entre 2025 e 2029 há 80% de probabilidade que se quebre esse recorde e há 70% de hipóteses de que acabemos por ultrapassar o limite de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, o que, como nós sabemos, é muito grave e representa um marco irreversível para as alterações climáticas. Há também uma possibilidade, apesar de não muito elevada, de se ultrapassar até 2 graus Celsius estes níveis. E a verdade é que este ano os países entre Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia, houve mais de 1 milhão de hectares ardidos. 1 milhão de hectares ardidos nesta zona do Mediterrâneo, nestes países particularmente afetados. E acho que precisamos, e termino com esta ideia, precisamos em Portugal de, em vez de um populismo penal bacoco que só alimenta a extrema-direita com uma ideia de que é preciso agravar penas para supostos magotes de incendiários que andam por aí a virar o país ao contrário, acho que precisamos de pensar não só neste âmbito, mas também nos efeitos concretos da crise climática, porque falamos muito dela, mas muitas vezes achamos que ela é uma coisa distante, que acontece noutros países, com as cheias noutros países, com os tornados noutros países, mas ela está a acontecer aqui e a brutalidade dos incêndios, a frequência das ondas de calor já é uma consequência da crise climática que nós estamos a sentir. E por isso acho que precisamos de pensar em medidas estruturais urgentes que promovam uma verdadeira revolução na mobilidade, na energia, na forma como lidamos com a agricultura e com a floresta, que paremos de ceder ao lobby do papel, com o eucaliptal, que enfim, nem vale a pena repetir isto, não é? Mas o eucaliptal é terrível para os incêndios e para a forma como os incêndios se propagam e em grande medida a nossa floresta em Portugal deve-se ao lobby papeleiro, que tem muita força, porque os eucaliptos são uma árvore mais propícia a esta indústria. E é preciso também soluções comunitárias em que as pessoas se organizem e giram o território de forma comunitária, e há muitos problemas com a propriedade e o minifúndio a norte que dificultam que isto aconteça, para que as pessoas giram as suas propriedades de forma mais democrática e que permitam um planeamento e limpeza a longo prazo. E termino exatamente com isto e passo para ti, Maria, que também já falaste sobre este assunto para continuares. Sim, eu concordo com toda a tua análise, que é raro, mas eu acho que é importante dizer em relação ao tema dos incêndios que isto não é só um problema das alterações climáticas, é porque aumenta as áreas ardidas em todo o lado, mas Portugal desde os anos 80 que arde mais, aliás, mais ou menos a partir dos anos 90, porque Espanha faz uma grande reforma nos anos 90, porque tem um grande incêndio em 89 que é tipo equiparado a Pedrógão Grande, só que tem muito menos mortos, porque não tiveram uma falha do Ciresp. Mas nós desde os anos 90 que ardemos muito mais do que qualquer país do Mediterrâneo com um clima semelhante ao nosso, e isso deve-se a uma paisagem que nós temos que é única no Mediterrâneo. Portanto, o nosso país, e isto qualquer geógrafo e qualquer arquiteto paisagista te dirá, o nosso país não é um país de floresta eucaliptal e de pinhais, por uma razão óbvia, é que os eucaliptos não são árvores autóctones em Portugal, os pinheiros são do norte da Europa. Aliás, é muito engraçado nós vermos no norte da Europa, a Suécia, por exemplo, agora, por causa das alterações climáticas, e aí ainda de encontro ao que tu estás a dizer, Leonor, a Suécia está com graves problemas por causa dos pinheiros, porque se prova na Suécia, por causa das alterações climáticas, eles estão com muito mais calor do que costumavam ter e estão a ter grandes fogos que não tinham até então. Isto é uma prova de que os pinheiros não são muito bem em climas muito quentes, em climas secos, enfim, em climas mediterrâneos. Porquê é que nós temos pinhais? Os pinhais vêm, por exemplo, toda a gente acho que estudou os pinhais de Leiria, que já são muito antigos e que tiveram um propósito bom, de parar, entre várias coisas, parar as areias que estavam a vir do mar, fazer com que a terra fosse mais fértil. Os pinhais têm esse propósito e
Na altura, no século XX, começou-se a plantar imensos pinhais na zona da Beira Baixa Sul, por exemplo. Se vocês fizerem a A23, olham e só veem pinhais. Isto não era a paisagem autóctone da região, que era carvalhos e oliveiras, e continua a ser, mas agora são grandes pinhais, porque o próprio António de Oliveira Salazar, nosso conhecido no programa, teve a excelente ideia de plantar uma data de pinhais, e não só pinhais. Nos anos 60 começa-se com a plantação também de eucaliptos. Nós na altura já produzíamos papel craft com madeira de pinheiros e fomos o primeiro país, nos anos 60, a produzir papel 100% craft, 100% eucalipto em papel craft. Portanto, nós tornámos assim um grande boom da indústria papeleira, da celulose, através destas plantações massivas de eucaliptos, que são espécies que não são invasoras, são espécies que não são problemáticas quando estão em monocultura vigiada, mas são espécies muito problemáticas quando não são vigiadas. E porquê? E agora vocês perguntam assim, porque é que os eucaliptos da indústria papeleira não ardem? Que é verdade. E porque é que os eucaliptais que são deixados ao abandono ardem? E porque é que há eucaliptais deixados ao abandono sequer? Porque a indústria papeleira, isto para subscrever um bocado ainda mais o que a Leonor disse, a indústria papeleira tem um modelo de negócio, ronda supostamente, acho que na Navigator é os 30% de produção privada. Isto é, nós temos os nossos eucaliptais e depois compramos. Eu vou-te comprar, Leonor, madeira de eucalipto. Certo? Tu vais plantar eucalipto, é muito barato de plantar. O primeiro corte é super lucrativo para ti, que não tens muito dinheiro e tens tipo 5 hectares, porque o nosso país é só feito de minifúndios. Nós somos um caso absolutamente excepcional na Europa em termos de minifúndios. E o pacto ao primeiro corte é super lucrativo, ao segundo corte é menos, ao terceiro corte já não dá nada. Portanto, tu que só tens 5 hectares, é muito caro tu mandares arrancar os eucaliptos e portanto vais só deixá-los ali, porque já lucraste o que tinhas a lucrar. Isto é um problema gravíssimo em Portugal, que a indústria papeleira fomenta. Não há problema em ter monoculturas de eucaliptos vigiadas. O problema é ter monoculturas de eucaliptos e pinhais que não são vigiados. E só para terminar esta coisa, nós, em Portugal, a espécie mais comum neste momento é o eucalipto, que é quase 30% das nossas espécies. E se nós olharmos para a Espanha só cobre cerca de 4% do território com eucaliptos, e é onde? Na Galiza. Surprise, foi o fogo que veio para o nosso território, veio da Galiza. Se nós olharmos para a Itália e para a Grécia, não têm estas espécies de forma tão predominante como Portugal, e por isso ardem muito menos. Não é só por isso, há outros fatores, mas têm as espécies autóctones. E portanto, eu acho que era mesmo importante nós começarmos a pensar em mosaicos de gestão, em não olhar para a floresta só como uma linha de produção económica. É importante olharmos para a floresta também como tipo custo da paisagem. Eu já falei bastante disto em relação à França. A França já assumiu há muito tempo o custo da paisagem, isto é, admitir que custa mais dinheiro, custa. Manter a paisagem, por isso é que toda a gente gosta muito de ir ao campo francês. Ele está muito bem tratado. Custa dinheiro, sim, é mais justo. É porque não ardem casas e não estás a tentar salvar casas com uma pá. Eu estive nos incêndios porque sou da Beira Interior, como a Adriana goza muito, mas por acaso já agora o incêndio que nos quase afetou, só não afetou por causa do vento, veio do concelho da Adriana, do distrito da Adriana, aliás, Coimbra. Mas eu juro que não tive culpa nenhuma. E veio até nós, foi o maior incêndio que há registro em Portugal. É surreal. Nós tivemos uma frente do fogo com 40 km de perímetro. Uma das frentes que estava a aproximar-se de Valprazeres e Alpedrinha. Por acaso, por causa do vento, não chegou, mas eu conheço muitas pessoas que ficaram em aldeias cercadas pelo fogo, que estavam a combater o fogo sozinhas, porque não havia bombeiros, e a culpa não é dos bombeiros, a culpa é da falta de comando que existia e do facto de nós não termos sequer bombeiros profissionalizados. A Espanha tem cerca de 20 mil bombeiros profissionalizados e nós temos, acho que é à volta de 4 mil. É um absurdo. E depois temos 28 de bombeiros voluntários. Portanto, eu tenho que acabar. Eu tinha outra coisa para falar do passado, mas eu acho que isto é um passado tão grande e é um passado tão traumático para Portugal, pronto, que eu tipo deixei-me levar. Mas
Eu adorava ver alguma coisa a ser feita. O governo já deu alguns sinais de que quer mesmo fazer alguma coisa, mas eu não sei mesmo, até porque lá está, Luís Montenegro teve algumas falhas de gestão política e gestão de percepção, com o qual ele tanto se importa, mas importa-se para uma coisa e não outra. E viramos agora a nossa cabeça para olhar para a frente, para o que nos espera nas próximas semanas, nos próximos meses, e proponho que olhemos então para o futuro. Aqui com algumas, vou começar esta ronda aqui com algumas ideias um bocadinho mais gerais, depois passando de volta para vocês. Por um lado, os líderes chineses, russos, indianos e de várias outras nações fora do espaço da influência do imperialismo norte-americano reuniram-se em Pequim. Eu por acaso que isso foi por causa do imperialismo norte-americano do Trump? Não, que são resultado. Países fora desse espaço de influência. Eu por acaso vou para Pequim amanhã, mas eu prometo que não tem nada a ver com esta conferência. Não, tu vais lá que é para tentar arregimentar as bases contra o imperialismo americano. Por um lado, isto está a acontecer. A Leonor é espia. Na verdade, vocês não sabem. E não confirmo nem desmintam. Estás a ver? Porque é para deixar assim na dúvida. Reúnem-se em Pequim. Ao mesmo tempo que o genocídio em Gaza não abranda, muito pelo contrário, mais uma associação internacional de académicos reconhece que há um genocídio a acontecer na Palestina. As Nações Unidas continuam a alertar para a brutalidade da fome, para a morte de crianças, para a forma como Israel continua a impedir que as coisas mais básicas de alimentação e algumas até de fórmulas de leite para crianças muito pequenas continuam a ser impedidas de entrar em Gaza, e falam-se destes planos de anexação territorial, de criação de uma nova riviera, de realocação do povo palestiniano, e o genocídio continua. Como nós sabemos e temos visto, vai partir novamente a flotilha que tenta, já no passado, com grande destaque para a Greta Thunberg, vários barcos tentaram quebrar em águas internacionais, tentaram quebrar o bloqueio a ser feito a Gaza, ou seja, tentando levar dentro destes barcos mantimentos, alimentação e produtos básicos de higiene, mas foram impedidos pelo Estado de Israel. Agora parte uma nova flotilha onde vão 3 portugueses, Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte. E eu devo dizer que admiro muito a coragem das pessoas que fazem isso, sabendo que em grande medida o seu plano, quer dizer, irá falhar em princípio, porque o Estado de Israel vai impedir que estes barcos com ajuda humanitária cheguem. Mas eu acho que continua a ser importante haver quem vá fazer isto, ou seja, que existam pessoas, existam ativistas que, por muito que vejam que provavelmente as suas tentativas vão sair frustradas, mostram que vivemos num mundo em que nos continuamos a importar com o genocídio que está a acontecer e que não deixamos que ele aconteça de braços cruzados. E por isso aliás, o Miguel Duarte já se tinha destacado pelo seu trabalho humanitário, tinha já feito um trabalho incrível como ativista há alguns anos durante a chamada crise dos refugiados no mar Mediterrâneo. E acho que é muito importante, é muita solidariedade, sinto muita solidariedade e muito orgulho por ver estas pessoas em embarcarem nesta viagem. Mas gostava também de trazer aqui outro tema antes de vos passar mais cá dentro, falar um bocadinho sobre autárquicas. Gostava de tocar assim em autárquicas e em presidenciais, mas um bocadinho por uma abordagem sobre um ângulo mais virado para o papel da esquerda e o que eu acho que têm sido fracassos da esquerda. Em primeiro lugar, nas autárquicas, e aqui particularmente em Lisboa, há uma grande disputa entre Alexandra Leitão e Carlos Moedas, com os seus blocos de cada lado formados por coligações com vários partidos. E eu acho que o atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa deixa a cidade mais cara, mais gentrificada, com menos habitação acessível, de onde milhares de pessoas já tiveram de sair, promovendo visões de extrema-direita sobre segurança, e ao mesmo tempo propõe-se como candidato, apesar de ter remodelado o seu executivo quase todo, ou seja, foi tudo incrível, mas estão todos despedidos. E apesar do seu partido, ao nível concelhio e distrital, estar metido em maus lençóis, digamos assim. E acho que
olhando para Lisboa, podemos falar de forma mais abrangente sobre as perspectivas de unidade à esquerda. O PS em Lisboa e a governação de Fernando Medina foi muito longe de perfeita, teve imensos defeitos e acho que para a esquerda entrar numa coligação com o PS em Lisboa, eu acho, na minha opinião, que faz sentido nestas eleições em que acho que é urgente tirar da Câmara Municipal Carlos Moedas, especialmente haver uma vitória da esquerda na capital, acho que é muito relevante. Mas ao mesmo tempo acho que esta possibilidade de vitória se afigura muitas vezes como talvez complicada devido à falta de vontade do Partido Comunista de integrar coligações mais abrangentes. O que acontece não só em Lisboa, em que as sondagens indicam que com a percentagem de votos de João Ferreira talvez fosse possível a Alexandra Leitão ganhar a Câmara Municipal de Lisboa, e nisso acho absolutamente vergonhoso que o PCP não se tenha sequer compadecido com a ideia de fazer uma frente de esquerda, coisa que já fez no passado com o Partido Socialista, na altura fez com o PS, o PSR e a UDP, mas que não voltasse a existir esse modelo para tirar da Câmara um presidente que tem sido terrível para esta cidade, não se compadece com isso, como ataca frequentemente através dos seus meios de comunicação e redes, a coligação, ataca ao Bloco de Esquerda, ataca ao LIVRE de uma forma que eu acho completamente miserável. E acho também miserável o facto de, noutros concelhos, como por exemplo em Loures, em que o Bloco e o LIVRE propuseram ao PCP que encabeçasse uma coligação contra Ricardo Leão, e o PCP preferiu ir sozinho, diminuindo drasticamente as possibilidades de ganhar, especialmente numas eleições em que são first to pass the post, ou seja, quem ganha para a Câmara fica com a Câmara mesmo que não tenha a maioria, e acho que isso é absolutamente lamentável. E acho que esse sectarismo do PCP está também plasmado nas eleições presidenciais. António Filipe eu acho que é um candidato com muitas qualidades, que poderia ter sido discutido e proposto de outra forma. Podia ter sido um candidato, o PCP podia ter escolhido discutir com outros partidos à esquerda do PS, a dizer que gostávamos de lançar esta candidatura, tínhamos interesse em que António Filipe pudesse representar uma coligação mais abrangente à esquerda para fazer frente ao que aí vem, especialmente com Sampaio da Nova fora da corrida, mas não, escolheram unilateralmente apresentar um candidato. Este é o candidato do Partido Comunista Português, não há espaço para discussões e plataformas mais abrangentes, o que provavelmente significará uma grande proliferação de candidatos, e acho que, claro, que o Bloco de Esquerda e o LIVRE ficam numa posição em que terão de apresentar os seus próprios candidatos, porque se o PC, apesar de ter um candidato interessante e que eu acho que colhe simpatias em muitos sítios, se recusa até neste momento em criar pontos à esquerda, quer dizer, eles que fiquem de fora, não é? Acho que essa esquerda não tem futuro se continua assim. E com esta nota assim mais dura, se calhar, Adriana, devolvo-te para ti para dizeres-nos em que é que tens os olhos no futuro mais próximo. Ou mais longínquo, como queiras, o futuro é teu, não é nosso. Eu tenho os olhos nas autárquicas, coisa que a Mariana Mortágua não tem. Era isso que eu ia dizer. Exato. Embora seja muito, muito meritória a ideia da flotilha, e é importante ressalvar que vai ser o maior conjunto de barcos que vão entrar e tentar passar por cima do cerco de Israel e da IDF, neste caso em específico, e vais-me perdoar, Leonor, mas eu tenho mesmo que dizer isto: Mariana Mortágua não é uma ativista, Mariana Mortágua é líder de um partido político que é comumente acusado e parece-me de forma justa por desrelevar completamente a questão das autárquicas e o facto do Bloco de Esquerda ter uma péssima implantação no país comparado com a quantidade de anos que já tem de capacidade e de implantação nacional. É importante comparar e perceber que o Bloco de Esquerda em 2019 teve a votação que teve e depois nas autárquicas não foi brilhante, e acho que aqui não vai só não ser brilhante, acho que aqui vai ser absolutamente lastimável nestas autárquicas, especialmente quando a líder do partido se propõe a passar 2 semanas a fazer uma viagem para fazer um ponto internacional e que francamente muito pouco interessa às pessoas portuguesas que querem votar no partido. Portanto, isso não é verdade, por acaso não acho que isso seja nada verdade. Ela fez outsourcing da eleição das autárquicas em Lisboa a Alexandra Leitão, e depois o Bloco não tem grande implantação local no resto, não é? Repara,
está ok. Eu sei que é difícil de conceber que as autárquicas são um bocadinho mais do que 3 freguesias no centro de Lisboa, Leonor, eu percebo isso. Eu sei que para o Bloco é difícil, mas eu juro que é. Não só eu não sou unilateralmente o Bloco, como eu conheço bem mais do que 3 freguesias no Conselho de Lisboa. Vamos lá. Eu sei, é verdade, mas aqui temos um ponto de discordância claro, que é a péssima ideia e o péssimo move político para Mariana Mortágua, líder de um partido, mais uma vez, desaparecer durante 2 semanas, quando o país todo vai estar a discutir autárquicas ou até o Orçamento de Estado. Não sei quem é que vai mandar, se calhar um assessor ou uma assessora, para depois estar nos espaços perdidos a fazer declarações aos jornalistas. Pronto, passando este ponto e deixando bem claro que gosto muito de Helena na mesma, vou prosseguir para, não é para a questão das autárquicas. Não é domingo que está-se a dizer mal, não é? Estou a fazer um ponto mais macro relativamente a um partido X, não é? Vamos dizer o partido X. Relativamente às autárquicas em si, acho que Lisboa tem uma componente que me deixa muito expectante. Acho que Lisboa tem o enorme problema de a classe média ter sido empurrada para fora de Lisboa e para as periferias, e que isso pode beneficiar muito Carlos Moedas, porque ficando só pessoas com uma capacidade económica muito superior no centro de Lisboa e em Lisboa, o voto para ele poderá ser tendencialmente muito mais favorável do que para Alexandra Leitão. E considerando, e com todo o respeito político que eu lhe tenho muito, acho que Alexandra Leitão é uma mulher absolutamente brilhante, é uma intelectual fabulosa e foi uma muito boa líder parlamentar do Partido Socialista. É uma péssima candidata para a Câmara de Lisboa, é uma péssima candidata para representar a Frente de Lisboa, a referente esquerda, perdão, em Lisboa. Acho que é vista como uma mulher muito técnica, muito focada em questões quase regimentais da Assembleia da República, tem absolutamente zero ligação autárquica em Lisboa e acho que foi uma mesmo péssima escolha, e acho que se está muito a desvalorizar o poder de incumbência que Carlos Moedas vai ter nestas eleições para ser colocado o Alexandre Leitão. Mas sobre as autárquicas em si, eu vou ficar muito expectante, porque acho que o grande rombo que todas nós levamos como democratas, que é o que nos une relativamente ao poder que o Chega conseguiu ter nas últimas legislativas, eu acho que nestas autárquicas poderá existir a circunstância, como até se viu numa sondagem que foi lançada pelo Expresso relativamente a Faro, que mesmo as caras mais conhecidas do Chega serem colocadas em conselhos dos quais não têm qualquer tipo de ligação. O caso Pedro Pinto em Faro é paradigmático, que está atrás do candidato que ninguém conhece do PSD, que foi colocado neste momento, e que um candidato do PS que até era de Olhão e que chegou ao limite de mandatos, sendo o candidato por Faro, está acima do Chega e acima do candidato incumbente, deixado pelo incumbente do PSD. Eu vou ficar mesmo muito expectante nas autárquicas para ver isto mesmo. A capacidade de implantação do Chega, sim, mas, acima de tudo, se conseguem, que não tenho dúvidas que existirá a capacidade de implantação, mas se conseguirão ser vitoriosos em câmaras, se vão conseguir influenciar governação em câmaras, se vão conseguir ganhar câmaras ao PS, se vão conseguir até ficar em segundo lugar em câmaras. Estou mesmo muito expectante relativamente a esse aspecto. E, acima de tudo, e vou terminar com isto, se o PS tiver um péssimo resultado nas autárquicas, no sentido em que perder a presidência da Associação de Municípios, e se o PSD ganhar as autárquicas, vai ficar muito difícil para José Luís Carneiro, porque António José Seguro, tendo uma prestação que não seja lastimável nas presidenciais, eu acho que não terá lastimável, não ganhando as presidenciais, que parece-me que é o mais provável, poderá ficar muito bem encaminhado para depois disputar a liderança do Partido Socialista com José Luís Carneiro, porque acho que o Partido Socialista neste momento não se pode dar ao luxo de ter uma má votação nas eleições autárquicas, e acho que vai ficar muito difícil para o Partido Socialista sair de partido de governo depois de tantos anos de governação, perder a presidência da Associação de Municípios, não ganhar as autárquicas e deixar de ter cargos para distribuir depois da Associação de Municípios passar para o PSD. Acho mesmo que António José Seguro pode vir a fazer frente a José Luís Carneiro. E Maria, futurologia? A futurologia com mais certeza que eu posso dar aqui é que Mariana Mortágua vai perceber que de facto a decisão não foi muito acertada. Eu queria deixar, tu sabes, e acho que as pessoas que nos ouvem sabem, eu respeito imenso as pessoas que estão na flotilha. Acho incrível que Mariana Mortágua tenha ido, mas não agora. Ou seja, ou então indo
acho que vocês tinham mesmo que ter uma conversa sobre quem é que poderá substituir Mariana Mortágua, porque é um trabalho de ativista político, o que ela está a fazer e bem, e concordo com o que está a ser feito, e acho incrível que se esteja a chamar a atenção de todas as formas possíveis para o que se está a passar em Gaza, e não só em Gaza, na Cisjordânia também, mas não a líder de um partido político que vai ter autárquicas agora. Ainda por cima, eu não sou tão otimista como a Adriana, não acho que o Chega vá ter assim tão maus resultados. Acho que estamos outra vez à espera de uma grande surpresa, sem sabermos, e o Bloco de Esquerda, que pauta tanta da sua intervenção numa contestação grande à política do Chega, nestas autárquicas, que são provavelmente as autárquicas mais importantes de sempre, ausentar-se desta forma da campanha, da pré-campanha, eu acho um erro político enorme. Acho que poderia ter ido outra pessoa do Bloco de Esquerda, não a líder do Bloco de Esquerda, porque deixa de ser a líder do Bloco de Esquerda, passa a ser ativista, e com isto vou sair das autárquicas porque não consigo mesmo fazer futurologia em relação ao que se vai passar. Acho que provavelmente o resultado entre a frente de esquerda de Alexandra Leitão e Carlos Moedas vai ficar mais próximo do que estamos à espera, mas porque só se analisares os trends das freguesias e de Lisboa, é verdade o que tu dizias, Adriana, sobre o êxodo da classe média da cidade de Lisboa. Aliás, há vários candidatos de Lisboa que não vivem em Lisboa. É absolutamente verdade, mas isso já aconteceu há algum tempo, e se tu vires, e já aconteceu quando aconteceram as eleições legislativas, tanto deste ano como do ano passado. E esta frente de esquerda em Lisboa, com essas duas legislativas em conta e mais as autárquicas do ano passado, é mais ou menos é uma distância de votos muito curta. Eu não consigo dar assim um número, mas é muito curta, 10 mil votos, assim uma média. Portanto, podemos estar a... Mas tens um péssimo candidato do Chega, e o Carlos Moedas pode beneficiar disso. Sim, podemos estar a ver, mas o Chega, eu acho que o Chega não vai lucrar dos candidatos. Acho que vai sim de André Ventura, porque continua a ser mais ou menos um partido, um líder só. Mas nas autárquicas, isso não sei se vai notar particularmente no perfil de cada candidato, como se notou tanto nas europeias. Não sei, André Ventura está a aparecer em cada cartaz, parece omnipresente, tipo Deus, é sinistro. Em cada conselho que eu entro, há um cartaz do André Ventura com o outro à frente. Quer dizer, eu só consigo olhar para a cara dele e depois está mais ou menos igual em todos os cartazes. É estranhíssimo, é mesmo sinistro. Mas pronto, passando à frente deste tema, porque eu gostava de trazer outro, que é o futuro da União Europeia, que eu não consigo fazer futurologia, mas parece-me, neste momento, nós estarmos a ver Donald Trump a comportar-se sistematicamente como se fosse um ativo soviético, russo, não objetivamente, não objetivamente, Marcelo Rebelo de Sousa, acho que teve uma frase infeliz, acho que provavelmente queria dizer que ele se comporta. Eu acho que ele se queria dizer que se comporta como se fosse. Eu por acaso não acho que tenha sido, porque eu acho que isto é uma teoria da conspiração, que é mais fácil tu acreditares que ele é eu escrevi sobre isso no Expresso. Eu acho que é mais fácil acreditar que ele é um ativo soviético ou russo do que de facto a pensar, será que ele não é um produto da nossa própria democracia ocidental, do sistema que nós criamos? Será que aquelas pessoas se calhar acreditam mesmo naquilo e ele acredita mesmo naquilo? Eu acho muito mais assustador acreditar que ele acredita naquilo e que isto é um problema do sistema que nós criamos, do que ele ser tipo um ativo russo. Olha, acho muito mais problemático nós assumirmos que de facto isto é um problema do nosso sistema que criou aquilo. Mas, bem, e, portanto, não é o meu sistema, é o vosso, atenção. Tu hoje estás. Eu já disse que. Desculpem, é que eu vou estar fora, na verdade, 2 semanas. É uma espia chinesa, não sei se vocês já perceberam. Ela está preparadíssima para a China. Eu sou um ativo soviético, não sou um ativo russo. Leonor Rosas é um ativo, objetivamente, um ativo soviético. Tot chinês. Por favor, não cortem isto e não encham as nossas caixas de mensagens. Não, exato. Isto é brincar. Mas, quer dizer, mais ou menos, eu já te disse, eu acho que tens que olhar para a Leonor sem os teus óculos liberais, idealistas, por consequente. Eu acredito mesmo que nós na Europa estamos ainda a olhar para os Estados Unidos com uma espécie de nostalgia e sem conseguirmos bem perceber o que é que se está a passar.
E eu recomendo, no outro dia tive que falar disso no Contrapoder, e eu recomendo que vocês vão revisitar o Mário Draghi, o relatório que ele escreveu o ano passado, que não foi. Não teve muitas consequências práticas, e que vão ver também o discurso que ele fez e os discursos que ele tem feito, em que ele apela à União Europeia para que se una numa das coisas é pedir juros, pedir empréstimos conjuntos, portanto, tipo uma espécie de Eurobonds que nós fizemos no Covid e que mais ou menos que funcionou. Qual é que é o problema prático disto? Isto leva a uma espécie de federalização. Historicamente, se olhares para a Alemanha do século XIX, foi isso que aconteceu, foi o processo de federalização. Inicia-se com a dívida conjunta, porque se tens um mecanismo que cobra a dívida conjunta, depois tens que ter que emite dívida conjunta, tens que ter um mecanismo que cobra os impostos para pagar essa dívida que foi emitida conjuntamente. Isto historicamente. Portanto, a minha futurologia é que se a União Europeia fizer isto, consegue comatar um dos seus grandes problemas, que é a falta de economia de escala, porque é muito mais caro produzir uma data de coisas em cada país individual da União Europeia do que, por exemplo, na Rússia ou nos Estados Unidos, uma questão de economia de escala. Eu acho que nós conseguiríamos comatar isto é muito rapidamente, porque nós temos que acabar. Eu nunca fui federalista europeia e estou cada vez mais a acreditar que isto é a única solução realista para o mundo como multipolar como ele está hoje. É a União Europeia de facto assumir que tem que deixar de estar no guarda-chuva dos Estados Unidos para não acabar mesmo. Porquê é que eu acho que esta é a altura certa? Porque a minha futurologia para a França é que eles vão ter eleições outra vez, porque o Bayrou está em roda livre, porque apresentou a moção de confiança que vai ser chumbada e não sei quem é que vai ganhar, porque em França sim, a RN está muito à frente nas sondagens, e porque a Alemanha está a sofrer muito com as sanções, mais ou menos sanções dos Estados Unidos, que a União Europeia gostou de chamar tipo um acordo em que a von der Leyen e todos os líderes europeus estão a ser absolutamente subservientes a um egomaníaco chamado Donald Trump, que na verdade gosta de Putin. Eu não concordo com o Marcelo, eu não acho que ele goste de Putin porque está a ser influenciado e porque tem o rabo preso. Eu acho que ele gosta de Putin porque ele tem um fascínio com homens poderosos e bonitos e com força. Aliás, ele está fascinado com o presidente da Finlândia. Eu acho que o Trump acha que ele já disse várias vezes, ele está fascinado com o presidente da Finlândia porque anda a jogar golfe com ele e diz que ele é um homem muito bonito, inteligente e forte, como também está fascinado com o presidente da Síria, porque também diz que ele é um homem muito bonito, inteligente e forte. Porque o Trump tem estas pancas. Eu acho que há uma teoria de quando os homens chegam assim, tipo a uma certa idade, o homoerotismo começa a explotar, e eu acho que pode ser uma das explicações prováveis. Super homoerótico. Não é hiper homoerótico, é uma coisa que me fascina-me olhar para aquilo. Eu não acho mesmo que seja porque ele tem uma data de coisas que fez mal na União Soviética na altura e eles agora têm uma coisa sobre ele, mas eu não acho mesmo. Não, acho que é porque o Trump olha para estes líderes e vê o espelho daquilo que ele queria ser. Ele queria mesmo ser. E eu acho que o Zelensky apanhou-o bem agora na última reunião que tiveram, quando disse: sim, tu dizes que nós não somos uma democracia, eu sou um ditador porque não estou a ter eleições quando o meu país está em guerra, mas se o teu país estivesse em guerra, imagina, não teres eleições durante 3 anos. E o Trump amou a ideia. Vocês veem, ele ficou tipo, calhar isto era incrível. Ele é errático porque ele é egomaníaco. As coisas que apaixonam e fascinam o homem heterossexual mediano e medíocre intelectualmente é uma coisa que eu não consigo imaginar. O meu maior sonho é poder vir a ser o Putin. Eu acho que o Trump não é um homem heterossexual. 2, não acho que ele seja um homem heterossexual mediano. Oh meu Deus. Não acho mesmo. Por variedíssimas razões. Isto são as minhas teorias da conspiração. Achas que ele é mediano? Eu acho que ele é medíocre. Não, exato. Eu não acho que ele seja mediano. Eu acho que ele é completamente fora do comum. No sentido de tão quão burro consegue ser. Não, é inacreditável. Eu podia estar aqui a discorrer durante imenso tempo. Enfim, e mas, com o Trump não ser heterossexual, eu ser uma agente soviética e a Adriana achar que as pessoas só conhecem 3 freguesias em Lisboa, vamos passar às nossas recomendações. Não é as pessoas, é a tua líder. Era eu. Líder mesmo. Era eu mesmo. Não, até porque ela não é de Lisboa.
Ela não é de Lisboa. E já agora Lisboa? a minha líder faz parecer que ela é a tua líder, vai parecer que ela é o Putin ou assim. Mas é um bocado, não é? O querida líder. E passamos às recomendações. Adriana, o que é que nos recomendas? E então, eu acho que a intervenção da Maria relativamente à Europa foi absolutamente certeira, eu concordo com tudo o que ela disse, e portanto a minha recomendação é um bocadinho nesta linha. É um livro que eu li agora durante este período, é o Caput, o Fim do Milagre Alemão, do Wolfgang Manschau, que fala-nos sobre aquilo que nós considerávamos e que se considerou durante muito tempo a economia e a indústria mais sólida da Europa, que ficou bastante a nu depois da invasão da Rússia à Ucrânia, que a dependência energética da Alemanha relativamente à Rússia era enormérrima, que está numa recessão prática e que quando existe sinais avassaladores de que há um abanão numa indústria como a da Alemanha, como a Maria falou muito bem, o relatório do Draghi, mas também o do Letter, deixam isso muito evidente. A Europa precisa mesmo de começar a pensar. Há uma frase muito falada normalmente, que é: os Estados Unidos inovam, a China copia e a Europa regula. E se calhar a Europa devia deixar de regular tanto e devia começar a pensar a ser inovadora, porque nós termos o domínio de propriedade intelectual num conjunto de coisas que depois são fabricadas muito longe da Europa, e no momento em que já se fala de guerras de tarifas, é um péssimo sinal para um país periférico como Portugal. E recomendo mesmo este livro para quem agora iniciando setembro e começando a pensar das coisas um bocadinho para além de discussões de orçamento de Estado e de autárquicas. É um livro que vale muito a pena. Maria, o que nos recomendas? Eu recomendo uma série que por acaso está muito incrível, porque está feita a partir de uma perspectiva havaiana mesmo, dos nativos e descendentes de nativos havaianos. É uma série que a princípio, quando eu vi, e a Leonor vai se rir, porque ela é dirigida, directed, realizada, co-realizada pelo Jason Momoa. E a Leonor, Drogo. até porque há um amigo da Leonor que é muito parecido com o Jason Momoa, faz a publicidade e eu penso sempre nele quando vai. Mas pronto. Mas o Jason Momoa também atua nesta série e a série é muito interessante porque fala de uma história que eu nunca tinha. Eu não conhecia a história dos 4 reinos do Havaí antes da intervenção externa, isto é, ocidental. Eles tinham uma profecia do Prophesied One e há uma luta entre reinos. Depois há a intervenção ocidental, americana no caso, e o Havaí acaba por integrar os Estados Unidos. Mas a série é toda feita, a sua grande maioria, para não fazer spoilers, a grande parte, os primeiros 4 episódios ou 3 são todos na língua, como eles chamam a língua havaiana, toda, integralmente, que é uma coisa muito fixe. A produção foi no local, eles fizeram os rituais antigos antes de cada filmagem. É uma coisa muito bem feita. E dá para ter uma ideia da história do Havaí, contada não através da lente do colonizador, como é muitas vezes o caso, mas através da lente de quem lá viveu e de quem é descendente das... Na verdade, o Jason Momoa tem uma linhagem direta para a personagem que está a interpretar. E pronto, e os atores são incríveis e a série está mesmo muito bem feita. Acho que está na Apple... Não acho, está na Apple TV, passa publicidade e se conseguirem, bem, há outras formas de ver, eu vou me calar, eu estou errado. E tu, Leonor? Eu termino recomendando um filme a propósito de Donald Trump, que se chama The Apprentice, saiu ano passado, é de 2024, do realizador Ali Abazi. E é um filme que mostra a relação de Donald, ou seja, como é que Donald Trump começou a construir a sua fortuna, como é que teve os conselhos legais e políticos de Roy Cohn, que era um homem ligado ao macartismo, um homem altamente, enfim, horrível de muitas formas, perseguiu homossexuais quando ele próprio era homossexual e acabou por morrer de sida, por exemplo. Era um autêntico crook, como eles dizem no filme, e que ensinou muita coisa a Donald Trump. E aliás, este filme vai mostrando várias coisas e acho que é um filme muito interessante porque não é,
exatamente um filme de propaganda in your face, o Donald Trump é horrível, mas tu vês como ele é sempre uma pessoa obcecada com os homens poderosos, com as pessoas importantes, com a riqueza, com é tudo de ouro, é de mármore, é tudo dinheiro, e como é que ele se vai tornando gradualmente numa pessoa detestada por toda a gente à volta dele, mas com um enorme poder e sempre com uma vontade relativamente medíocre de só fazer mais dinheiro, ser mais poderoso. E acho que é um filme brutal, é mesmo muito bom e recomendo nestes tempos em que enfim, infelizmente essa pessoa é tão relevante. Eu só vi este filme a semana passada, apesar dele já ser do ano passado. E chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima semana, exceto para mim, que estarei ausente 2 semanas na China. A ser espia. Até para a semana. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.